Mas eu quero dividir essa palavra em dois momentos. No primeiro momento, eu quero falar algumas coisas que cremos que por dever pastoral, nós temos essa dívida com a igreja e nós vamos falar isso. Depois eu vou ministrar uma palavra. Amém, não? Eu quero falar um pouquinho sobre conscientização. Durante essa semana, eu parei para orar, para buscar a Deus, entender de Deus o que eu deveria falar a respeito do que vai acontecer no próximo domingo, que são as eleições para 5 áreas aí da nação, né? Para presidente, governador, deputado estadual, federal e senador. E aí a gente tem que parar um pouquinho para pensar, porque nós estamos atravessando um momento seríssimo na nossa nação, em que volta e meia eu me pego chorando ao ver o que tem acontecido aqui. É de chorar, porque eu tenho meus 60 anos e eu vivi na minha infância num país e hoje nós vemos um outro país, onde tudo está sendo mudado e alguns valores estão sendo corroídos, ou tentado pelo menos corroer os valores. E eu pensei nessa palavra conscientização, que nada mais é do que trazer um conhecimento, levar a uma reflexão e levar você a julgar entre o certo e o errado, à luz da palavra. Amém? Mas por que você está certo? Porque a Bíblia está certa. Amém? Não é que eu estou certo, a palavra de Deus está correta. Então, conscientização fala disso, de conhecer, refletir e você julgar. Diz a palavra, lá em Oséias 4:6, que diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o que, igreja? Porque tu, quem? Rejeitaste o conhecimento. Porque o sacerdote, está falando logicamente da palavra de Deus, de ensinar a Bíblia ao povo, mas ele está dizendo que o sacerdote, porque está negando o conhecimento ao povo, e o povo está sendo destruído porque falta o quê? Conhecimento. Eu tenho dito para a igreja que Satanás, ele destrói a igreja por causa da ignorância. A ignorância nos leva à destruição. Então esse é um dever nosso, sacerdotal, pastoral, ministerial, dar ao povo conhecimento. E é isso que eu quero fazer isso rapidamente aqui nesses 10 minutos que eu quero falar. Diz assim aqui, eu quero falar sobre alguns princípios. Primeiro princípio, diz a Bíblia, Salmo 24, que ao Senhor pertence o quê? E tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então tudo pertence a Deus. Ele que criou os céus e a terra. Você e eu, a terra e tudo que contém na terra, quem é o dono? É o Senhor. Amém? Segundo princípio, Salmo 115, 16 diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu a quem? Aos filhos dos homens. Porque eu quero tirar da sua cabeça de que Deus, ele vai resolver tudo sem a mão humana. Ele criou a terra, e ele criou a terra para que os homens pudessem habitar. E ele entregou a terra para que os homens pudessem administrar essa terra. E cabe a nós, homens, debaixo da palavra de Deus e da direção do Espírito Santo, cuidar dessa terra. Então, queridos, cabe a nós, homens e mulheres de Deus, nos posicionarmos como filhos de Deus para administrarmos essa terra. Amém? Terceiro princípio, Romanos 8,19, diz que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação de quem? Então a criação, ela está aguardando a revelação sua e minha. E essa palavra filhos é filhos com maturidade, homens e mulheres maduros, que não são crianças. Diz a palavra em Provérbios que quando a pessoa não instruída governa, ela destrói uma nação. Então, o terceiro princípio é que Deus conta com os seus filhos aqui na terra. E a criação, ela está aguardando a revelação nossa, dos filhos. Mas quando os filhos não se posicionam, o inimigo se posiciona através de outras pessoas. Quarto princípio, quando se multiplicam, se engrandecem os justos, o povo que é gente? Mas porém, quando domina quem? O povo suspira. Meu Deus, começa a faltar tudo. É o que nós vemos na Venezuela. Está faltando tudo.
Esses dias alguém encontrou um venezuelano num lugar, num spa, alguma coisa assim. Ele está dizendo, sabe o que está faltando lá? Está faltando papel higiênico. A coisa é muito séria. Foi um pastor amigo meu, esteve na Venezuela já alguns meses atrás, no fim do ano passado, inclusive, ele tirou foto. Ele, amigo meu, pastor, esteve lá, do supermercado, não tinha nada nas prateleiras. Então, nós precisamos de justiça, justos, se governando a nossa nação. Mas quando o perverso domina, o povo suspira. Qual é a maior crise no Brasil hoje? Qual é a maior crise? É a crise o quê? É a crise moral. Há uma crise instituída na nossa nação, que é a crise da falta de vergonha na cara, não bate mais no rosto. As pessoas não ficam mais enrubrecidas porque elas mentiram, ou porque elas roubaram, ou porque elas subtraíram, porque elas fizeram alguma coisa. Elas se defendem até o último, e não há uma pessoa que possa dizer, eu errei, eu largo a mão do meu cargo, eu não mereço estar aqui, e eu vou agora sair desse lugar. É o mínimo, irmãos. Há uma crise moral, há uma crise de credibilidade, há uma crise de integridade. O maior ataque no Brasil hoje é contra o quê, gente? Família. A sua família, presta atenção, a sua família e a minha família, ela está sendo atacada constantemente, dioturnamente, a todo momento, começando lá na sua escola, na escola onde seu filho está. Mas o meu filho, ele estuda numa escola particular, mas ela segue um regime de uma educação nacional. E, irmãos, nós não estamos imunes a isso. Mas os meus filhos não estudam mais, então está tudo certo. Não, eu tenho meus netos. E não tenho meus netos, eu tenho os seus filhos, que são as minhas ovelhas. Está entendendo, irmãos? E a minha angústia é porque daqui a pouco o teu filho, e já está acontecendo, está indo na escola para aprender coisas que você, pai e mãe, deve ensinar. Onde o Estado está entrando dentro da nossa casa, da nossa sala, para dizer como nós devemos educar os nossos filhos. E nós não podemos ficar imunes a isso, irmãos. Nós temos que nos levantar e dizer, calma, para aí, calma. A coisa está indo longe demais aqui. E dá um basta nessa história. A sua família e a minha família está correndo risco de perder a sua maneira de ser. Algumas orientações antes da crise. Primeira orientação antes da crise. Já está na crise, né? Orientação antes de votar, né? Nós vamos ter oportunidade agora no próximo domingo, né? De votar. Primeira orientação, a palavra de Deus, a Bíblia, está acima de tudo e de todos. 2 Timóteo 3,16 diz que a palavra de Deus, ela deve conduzir as nossas vidas. É útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça. Quem educa é a palavra de Deus. Amém, não? Escola foi feita, irmãos, para o teu filho aprender coisas, para se profissionalizar. Deixa o resto conosco, com a família. Amém, não? Então, acima de ideologias e de preferências de pessoas, a palavra de Deus está acima de tudo. Nós temos que tirar a alma do negócio agora, o sentimento, as preferências, e olhar para a palavra de Deus. E aí dizer, a palavra de Deus rege a minha vida ou não rege a minha vida? Ela comanda a minha vida ou não comanda a minha vida? O que comanda a minha vida? Então a palavra de Deus disse, então é assim que vai ser. Amém, não? Amém. Não tem simpatizante, irmãos. Amém? A segunda coisa, a segunda orientação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso foi dito para quem? Para Abraão. Abraão é o pai da fé. Amém? A segunda coisa é que a pessoa que você vai votar, ou o partido que está por trás dessa pessoa, ela tem que ser amigo de Israel. Agora, por que disso? Porque se nós estamos sentados aqui nessa noite, com essa Bíblia na mão, foi porque Israel nos deu isso, irmãos. Israel é inerrante, não faz tudo certinho, de jeito nenhum, irmãos. Tem coisa que nós discordamos de Israel, mas não vamos tirar de Israel aquilo que ele nos deu. Israel nos deu o Salvador, Jesus Cristo, o Salvador da nossa alma. E nós não vamos desfazer isso, queridos. Então dá uma olhada lá.
dá uma olhada no partido, vai ler o estatuto, vai ler o que pensa o teu candidato a respeito de Israel. Esse lugar, púlpito, não foi feito para falar de partido político e nem de candidato. Foi feito para pregar a palavra de Deus. Por isso que eu estou usando a Bíblia com você aqui. Amém, não? Terceira orientação. A Bíblia diz lá em Gênesis 23, o que? Não o que? Os teus olhos, os olhos de Deus me viram a substância ainda o quê? O que é uma substância ainda informe? Diga para mim. Quantas semanas é uma substância ainda informe no ventre de uma mãe? Quantas, irmãos? 14 semanas, é isso? Muito menos. Houve a concepção, é uma vida. E diz a Bíblia, diz quem o quê? A Bíblia. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito determinado, quando o quê? Nenhum? Não havia, você não havia nascido, você não havia concebido no ventre da sua mãe, e Deus já tinha um programa para você, um projeto. Você já existia para Deus, Deus já tinha um plano para a sua vida, e agora as pessoas dizem que pode matar. Então dá uma olhada lá, o que o seu candidato, o seu partido pensa sobre a questão do aborto. A outra coisa, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus, criou o que? Homem e o que? Homem o que? No original do hebraico. Lá fala assim, macho. E na mulher, fêmea, feminino, os criou. Quarto, o candidato que você vai votar para deputado, para senador, principalmente. E, olha, a gente está muito focado em presidente, irmãos. Mas quem vai fazer lei lá são os deputados e senadores. Vai passar por eles as coisas. E nós temos que tomar cuidado com isso. Mas o que eles pensam sobre a ideologia de gênero? Diz a Bíblia, diz quem, igreja? A Bíblia, não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo que Deus criou 2 sexos, masculino e feminino. A bolinha com a cruzinha e a bolinha com o espetinho. É homem e mulher. Acabou. Agora, tem dificuldades, tem pessoas sofrendo com isso? Tem famílias sofrendo com isso? Tem. Mas nós não vamos aprovar isso. Amém? Nós não vamos promover esse tipo de coisa. Diz aí que no Brasil tem 70 tipos do quê? De gênero. Irmãos, tem 2 sexos só. A gente está fazendo o estatuto da igreja, e aí no padrão fala assim, sem discriminar gênero e tal. A gente colocou sexo, porque cremos que existem só 2 sexos. Quinta coisa, por isso deixa o homem o quê? De novo, no original lá, masculino, pai e mãe, se une a sua mulher o quê? Feminino, e tornam-se os dois o quê? Isso é família no modelo bíblico. O que o candidato e o partido fala a respeito da família, Nós não abrimos mão do modelo bíblico de família, onde tem pai, mãe e filhos. Tem gente casando com animal, querendo casar com animal. Tem gente querendo ter 2 maridos, 2 esposas, e querendo dizer que isso é família. Isso não é família. Família, biblicamente falando, Gênesis 2:24, é pai, mãe, e que vai produzir o quê? Filhos. Tem gente querendo casar com árvore, com cachorro. É uma coisa assim que você fica, meu Deus, onde arrumaram isso? Só pode ter vindo do inferno isso, irmãos. Nós estamos vivendo um momento que crucial. A questão aqui, presta atenção nessa frase, por gentileza, guarde isso. A questão nessas eleições não é apenas decidir os governantes, mas qual o quê? Que vai reger e moldar o quê? Dessa nova geração. É isso que está em jogo, é uma questão ideológica e moral. Esse é o problema, e é onde Satanás está entrando e tentando solapar tudo isso, desconfigurar tudo isso, gerar uma confusão terrível de sexualidade nos nossos filhos, crianças de 5, 6, 7 anos sendo erotizadas e roubando a pureza, roubando a infância dos nossos filhos, dessa geração. Então grava essa frase. O problema aqui é ideológico e o problema é moral. Que Deus nos livre disso. É um momento crucial. Já falamos desse versículo,
Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E o povo, olha aqui, o povo, que ele o quê? Você é herança do Senhor. Você é herança do Senhor. Você é herança, diga para o teu irmão assim, você é herança do Senhor. Nós somos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Você é filho de Deus. O Brasil tem um Senhor, e esse Senhor é o Deus, Criador dos céus e da terra. Não há outro Deus, irmãos. Amém, não? A nossa bandeira é essa aqui, não é outra bandeira. Não existe duas bandeiras no Brasil, é uma bandeira só. Amém, não? Finalmente, pois a nossa pátria está onde? De onde também aguardamos quem? O Senhor Jesus Cristo. Amém? Estamos de olho na pátria eterna, mas estamos vivendo aqui agora. E temos que fazer diferença onde nós estamos. Amém? Vamos orar por isso? Senhor, em nome de Jesus, está dado o recado. E o Senhor sabe o quanto que eu orei, clamei diante do Senhor, para que o Senhor falasse ao meu coração. Para que, ó Deus, esta igreja pudesse, no próximo domingo, votar, não pela emoção, não pela pressão, não pela preferência, mas votar segundo a Tua palavra. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, a sua família, e que a graça do Senhor seja sobre essa nova geração que está chegando aí. E que elas estão contando conosco, porque nós vamos dar a essa nova geração o futuro, depende de você e de mim. Em nome de Jesus.